noite. Hoje é segunda-feira, último dia do mês de junho. O Rede TV News está no ar. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, será o relator da ação do PSOL contra a derrubada no Congresso do decreto presidencial que aumenta o IOF. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, voltou a defender a votação e diz que não traiu o governo. E você vai ver também. O presidente Lula anuncia Plano Safra 2025-2026. Serão 89 bilhões de reais de crédito rural, sendo pouco mais de 78 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Saem os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em maio foram geradas 149 mil vagas com carteira assinada, 7% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Renascimento de um gigante. Museu Nacional no Rio de Janeiro abre exposição para celebrar primeiro passo da restauração do patrimônio histórico, devastado por um incêndio em 2018. Bom, pessoal, vamos começar falando de emprego, porque a notícia é boa, merece abrir o jornal. O saldo do mercado de trabalho foi positivo em maio. Quase 149 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. A maior parte dessas vagas foi preenchida por jovens de até 24 anos. A Giovana conquistou uma nova vaga de emprego há 2 meses. Quero crescer muito aqui dentro e fiquei muito contente quando eu tive a notícia de que eu tinha sido aprovada aqui no grupo, né? E estou super feliz. Na mesma época, 8 funcionários também foram contratados na empresa onde ela trabalha e algumas vagas estão em aberto. Nós tivemos pessoas entrando no nosso marketing, na nossa área de atendimento, na nossa área de vendas, área comercial. Tivemos também na nossa área de operações. Em maio, o país teve saldo positivo de quase 149 mil empregos com carteira assinada. Isso significa que o período teve mais contratações que demissões. A maioria das vagas foi preenchida por jovens. Dos mais de 148 mil empregos formais criados em maio, mais de 124 mil são de jovens com idade até 24 anos. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o número vai contra a ideia de que os jovens não querem trabalhar com carteira assinada. Não reflete na sua totalidade. E não reflete como real, verdadeiro, que os jovens não topem trabalhar formalmente, trabalhar regime CLT. Isso não corresponde à verdade. Dos 148 mil, na verdade, nós temos a esmagadora maioria de jovens. O saldo do emprego em maio foi positivo em todos os setores da economia. Os segmentos com mais admissões foram de serviços, seguido da indústria, agropecuária e construção. Na comparação com maio do ano passado, que teve geração de 139.555 mil empregos formais, houve uma alta de 6,7%. A gente espera que esse patamar de empregos se mantenha e, com isso, a gente vai continuar crescendo o rendimento das famílias e as possibilidades de melhorar negociações para frente em que pesem as altas taxas de juros que não são favoráveis ao aumento de investimentos. E olha, pessoal, apesar de positivo, esses números no mercado de trabalho vieram abaixo do que esperavam os economistas. E isso ajudou, sabe no quê? Na queda do dólar e na alta da Bolsa. Por quê? Porque com um índice de atividade econômica menor, isso abre espaço para o Banco Central fazer caírem os juros. Isso não é para agora, é só para o ano que vem, mas abre pelo menos essa luz no fim do túnel. O dólar fechou a R$ 5,43, menor patamar desde setembro do ano passado, já acumula uma queda de mais de 12% no ano. Isso é muito benéfico para a inflação. Já o índice Bovespa subiu 1,45%, seguindo muito as bolsas no exterior e teve o melhor primeiro semestre desde 2016. Rede TV News de volta para falar de política que mistura com o Supremo é uma confusão só. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, definiu que Alexandre de Moraes será o relator
da ação do PSOL, que questiona a constitucionalidade do projeto de decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF. Nossa, que palavrório! Vamos saber essa história toda com o repórter Rafael Felite. Agora a gente vai saber se o aumento do IOF volta ou então se continua derrubado, como decidiu o Congresso, né, Rafael? Boa noite. É isso, Amanda. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, o sorteado para relatar essa ação do PSOL sobre o IOF foi o ministro Gilmar Mendes, mas ele pediu redistribuição. O motivo disso é que o ministro Alexandre de Moraes já é relator de um processo do PL que questionava justamente o decreto do governo que aumentou o IOF. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou hoje nas redes sociais, disse que não traiu o governo e que, inclusive, alertou que esse aumento de IOF dificilmente permaneceria de pé. Ele também acusou o governo de criar uma polarização com relação a esse assunto. E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, Amanda, o ministro Fernando Haddad participou do lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar. Ele afirmou que os mais ricos devem sim pagar mais impostos e depois disso o presidente Lula também falou e ele anunciou um valor recorde, para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Sobre isso, nós preparamos uma reportagem. O programa oferece 89 bilhões de reais de crédito rural para o biênio 2025-2026. Desse valor, 78 bilhões e 200 milhões são para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com juros que variam entre 0,5% e 8%. No ano passado, foram 76 bilhões. O Plano Safra é um conjunto de ações lançadas pelo governo na área agrícola, que oferece crédito a produtores agrícolas a juros abaixo dos cobrados no mercado. Nós temos quase próximo a 5 milhões de pequenos proprietários e pequenas proprietárias que têm no máximo até 100 hectares. A gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Amanhã, Lula fará outro anúncio do Plano Safra, mas com foco no empresariado, médios e grandes produtores. Durante o evento aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre as políticas sociais do governo. Defendeu o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e afirmou que não vai se intimidar no debate sobre o IOF, que está no Supremo Tribunal Federal após uma ação do PSOL. Vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar. Qual é a moral desse senhor para falar de aumento de imposto? Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. O governo e o Congresso Nacional vivem um clima de tensão desde a última quarta-feira, quando a Câmara e o Senado aprovaram a derrubada de decretos do presidente Lula que aumentavam o IOF. Um agente de trânsito foi preso em flagrante no centro de São Paulo. Sabe por quê? Por embriaguez ao dirigir. A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança ontem à noite. A viatura da CET aparece estacionada. Minutos depois, o veículo começa a sair da vaga, mas para logo em seguida. Esse teria sido o momento da batida. Um rapaz levanta da calçada e vai em direção ao carro. O agente da CET desce e os dois discutem. Aí, ó, tá bebão, batendo no carro dos outros, você não vai, parceiro. Tá sim, você tá bebão. Para evitar que o agente da CET fosse embora, o rapaz pegou a chave da viatura. A polícia foi acionada e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. E o CT chegou meio alcoolizado, isso aí eu até notei. Só que ele parou a viatura dele ali atrás de um carro nosso e desceu para ir no bar tomar mais uma. Depois de umas meia hora ele subiu para tentar dirigir o carro. Só que nessa que ele tentou sair em condições de andar, ele acabou colidindo com o carro da frente, que no caso seria o nosso. O carro foi pouca coisa, só arranhão mesmo e tirou um pouco da tinta. Mas na verdade, como ele é um CT, ele é um agente de trânsito, ele tem que estar dando, orientações até para os brasileiros aí para estar dirigindo, Porque ele é o exemplo do cidadão. Se ele está fazendo errado, como é que a gente vai poder fazer certo?
O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e apreensão de veículo. O agente passou por audiência de custódia e foi liberado provisoriamente mediante o pagamento de fiança de R$3 mil. Em nota, a CET disse que abriu um procedimento interno para apurar os fatos e que o funcionário será afastado das funções até a conclusão do processo. Bom, se fosse no mundo normal, ele seria demitido, né? Porque é bizarro. Ele parou, saltou do carro, bebeu um pouco mais no bar, voltou na viatura e ainda bateu no veículo da frente. Inacreditável. 4 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos em uma ação da Polícia do Rio de Janeiro contra um grupo que cometia estupros virtuais e torturava crianças e adolescentes na internet. Os alvos da operação são integrantes de uma rede virtual que violentava meninas entre 11 e 19 anos. Segundo as investigações, os suspeitos se organizavam pela internet para cometer estupros virtuais, tortura psicológica e incentivar a automutilação. Na casa de Pedro Henrique Souza Lourenço, de 20 anos, no Rio de Janeiro, os agentes apreenderam computadores onde o militar da aeronáutica armazenava o material usado para coagir as vítimas. Eles se aproximavam dessas meninas e dessas mulheres através de aplicativos de namoro, ganhavam a confiança delas e quando elas compartilhavam nudes, começava aí toda a questão de violência psicológica, ameaça, para que essas meninas e mulheres participassem de grupos de desafios da plataforma Discord e ali elas eram obrigadas a se mutilarem de uma forma muito cruel, escreverem o nome desses homens em suas partes dos seus corpos. Então, a gente vê que realmente era para humilhar essas mulheres e essas meninas. Os investigados devem responder por estupro, incitação à automutilação, tortura, associação criminosa e divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Em São Paulo, um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto. Imagens de segurança mostram o suspeito de 19 anos estacionando a moto, enquanto o PM e a esposa caminham pela calçada. O criminoso armado abordou o casal e houve troca de tiros. O suspeito foi baleado e fugiu sem roubar nada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi preso após procurar atendimento médico em um hospital. A Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público prenderam o bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, o Marcelo Cupim, apontado como chefe da contravenção na zona norte da cidade. Ele é acusado da morte do também bicheiro Ailton Carlos Gomes, Escafura, e da namorada dele, a soldado Franciene de Souza, em 2017. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma disputa pelo controle de pontos de exploração de jogos de azar, que eram do pai de Ailton, o contraventor Piruinha, morto em janeiro aos 95 anos. As fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul já deixaram mais de 1.000 pessoas desalojadas. E em parte por causa disso aqui, o nível do rio Taquari subiu acima da cota da inundação e a previsão é de mais chuva pela frente. A zona sul de Porto Alegre amanheceu com as ruas do bairro Guarujá invadidas pelas águas do Guaíba, que subiu acima da cota de inundação no local. Os moradores tiveram dificuldades de acessar algumas partes. A região do arquipélago segue em alerta com o nível do Guaíba ainda em elevação. As ruas estão tomadas pela água. As equipes do Exército e da Defesa Civil auxiliam as famílias que optaram por não sair de casa, distribuindo cestas básicas. A Maria, que é moradora da Ilha da decidiu alugar um espaço até poder retornar para casa. Da primeira vez perdemos tudo, aí depois conseguimos umas coisinhas. Eldorado do Sul, na região metropolitana, é a cidade com o maior número de pessoas desabrigadas. 345 já saíram de casa. Agora eu vim olhar, eu queria voltar para casa hoje, mas não vai dar. Não para de subir, tá aí a água de novo aqui na porteira aqui, ó. Eu tenho que andar de macacão para ir tratar dos meus bichos ali, cheio de bicho ali, eu tenho que tratar. Tem que entrar na água, toda a vida só embaixo d'água, Aqui em Eldorado do Sul, o rio Jacuí, que já atingiu a cota de inundação, segue subindo e preocupando os moradores. A recomendação é que eles deixem as residências por segurança e procurem os abrigos da região ou a casa de familiares.
As chuvas dos últimos 20 dias já deixam centenas de pessoas fora de casa. Já são cerca de 1.300 em 36 abrigos em todo o estado. A quarta onda de frio do ano, sendo a segunda do inverno, deve manter o tempo gelado em boa parte do país. Nos pontos em azul escuro no mapa, entre a região norte e o sul, a temperatura pode ficar 5 graus abaixo da média esperada. Apesar da queda nas temperaturas em todo o centro-sul do país, o sol aparece e não chove. Já em São Paulo, a terça-feira começa com tempo fechado e com chuva. A temperatura máxima não deve passar dos 16 graus. No Rio também chove e as máximas alcançam 24 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, o dia será abafado e os termômetros poderão alcançar os 28 graus. No Nordeste, dia ensolarado no interior, mas com chuva no litoral desde o Maranhão até a Bahia. Na região norte, a chuva mais volumosa continua em Manaus, Roraima e em pontos do Pará. Quanto às temperaturas, Manaus com 34 graus, Cuiabá 25 e Porto Alegre com 9 graus de máxima. E olha, eu trago uma excelente notícia para o carioca. Parte do Museu Nacional que pegou fogo em 2018 no Rio de Janeiro será reaberto ao público. Portas reabertas, um ritual que o Museu Nacional não experimentou nos últimos 7 anos. Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, participou desse ato simbólico e visitou a exposição que estará aberta na próxima quarta-feira. Mais um pequeno passo na recuperação de um patrimônio histórico. O projeto todo são mais de 500 milhões de reais para completar toda a entrega do museu, inclusive com os anexos. E o BNDES já tinha disponibilizado 50 milhões de reais. Também estamos trabalhando junto à Petrobras para que a gente possa colocar também mais recursos. Nós precisamos aí de em torno de mais uns 140, 160 milhões para concluir toda a obra, captar esses recursos. Nessa primeira etapa, o público vai ter acesso a 3 ambientes que vão abrigar a exposição Entre Gigantes. Aqui, os visitantes vão reencontrar um pouco do antigo museu, conhecer novidades do acervo e acompanhar os trabalhos de restauração. O público vai rever o meteorito Bendegó, um dos maiores já encontrados na América do Sul. Ele se tornou um símbolo da resiliência do museu. Em outro espaço, o esqueleto de um cachalote sobre a escadaria do salão. O terceiro ambiente é dedicado à recuperação do paço e abriga 2 das estátuas de mármore de Carrara que ficavam no alto do prédio. O incêndio no Museu Nacional aconteceu em 2 de setembro de 2018 e destruiu quase 85% do acervo, cerca de 20 milhões de itens. A previsão é que ele seja totalmente reaberto em 2027. Que bom. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Amanhã nos vemos, 7h55. Boa noite, até lá.